Oi, gente, tudo bem? Viemos aqui para mais um episódio do TDAH Talks e hoje eu queria trazer um tema que é muito pouco falado. Apesar da gente falar muito sobre TDAH em vários locais, em várias mídias, a gente não fala muito sobre desregulação emocional e intensidade emocional, que são duas coisas que estão muito presentes na nossa vida, afetam muito o nosso dia a dia e a forma que a gente lida com as coisas, com as dificuldades, com as coisas boas, com, enfim, tudo, mas que a gente acaba não conversando muito sobre. A gente foca muito em produtividade e, inclusive, afeta a produtividade também, mas a gente ainda assim foca muito em outras coisinhas, em outros detalhes ou outras áreas da vida, como se a regulação emocional não afetasse o nosso dia a dia como afeta, né? Então, acho que seria um tema legal. Eu acho que isso é importante a gente falar sobre isso. Inclusive, tem um motivo pelo qual isso não é tão falado. É porque a desregulação emocional, apesar de ser uma característica central do TDAH, ela não está descrita no DSM. Então, ela não faz parte do critério diagnóstico do TDAH. E isso faz, inclusive, com que muitos profissionais não sequer saibam, né, que na verdade a desregulação emocional ela faz parte do quadro. E tem alguns motivos, né, na verdade a desregulação emocional ela já fez parte do critério diagnóstico, mas ela acabou saindo, né, ali da descrição do DSM, porque de um ponto de vista para diagnóstico, é um conjunto, digamos assim, de sintomas que é muito amplo. Então, é muito difícil, assim, o que eu quero dizer com muito amplo é que é inespecífico. Ele pode fazer parte de vários outros transtornos e isso fica um pouco difícil para o profissional usar isso como critério diagnóstico. O que não significa que não seja uma característica central e que tenha um impacto, assim, enorme na vida especialmente de adultos com TDAH. Porque eu acho que a criança, ela ainda, assim, além das pessoas, eu acho que relevarem mais a criança, ela tá aprendendo a lidar com as emoções. Acho que a gente não espera muito que a criança faça isso. E a criança, ela tem uma vida estruturada por e para ela, né? Enquanto o adulto é a pessoa que é responsável por estruturar e organizar a própria vida. Então, quando uma criança passa, né, tá lidando com emoções intensas, apesar de ter muito sofrimento ali, ela vai voltar para a escola, os pais vão organizar a rotina, etc. Agora, quando é um adulto que passa por uma desregulação emocional, quando a gente está, né, passando por um tsunami emocional, parece que acho que vários aspectos da nossa vida, da nossa rotina, acabam desmoronando nesse processo, né? Porque a gente fica mal, a gente fica fora do eixo, e aí a gente não consegue manter aquilo que é importante no eixo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre, que as pessoas precisam entender. E acho que outra questão também é que, enquanto sociedade, acho que a gente não tem muito um letramento emocional. A gente não sabe nomear as nossas emoções, a gente não sabe qual a função das nossas emoções, a gente não sabe, né? Pelo menos, assim, essa a perspectiva. Acho que não é só a minha perspectiva, mas acho que realmente é algo que, que a gente consegue ver de uma forma mais, até, assim, objetiva, né? Que realmente as pessoas não têm esse vocabulário, assim, emocional. Com certeza isso é uma coisa que falta demais, assim, uma noção do que está acontecendo. É muito comum a gente sentir que tá, por exemplo, ai, cara, eu tô muito nervosa, mas eu não sei por quê, ou então a gente até saber o porquê, mas a gente se cobrar uma regulação emocional natural, como se fosse assim, cara, eu sou adulta, então eu agora estou desregulada, estou com raiva, eu preciso voltar para o meu centro sem entender nada sobre esse processo de se regular emocionalmente, sem às vezes entender, e também não entendendo os periféricos, digamos, que influenciam isso. Por exemplo, beleza, eu preciso me regular emocionalmente porque eu tô aqui, por exemplo,
brigando com alguém na rua por causa de uma bobagem, mas a gente não consegue enxergar as sobrecargas sensoriais que podem estar acontecendo naquele momento, a gente não consegue entender a relação que isso tem com o nosso sono, a relação que isso tem com a forma que a gente tem levado a nossa rotina. É meio tipo, naquela hora a gente tá só, não, eu preciso ser adulta, então eu tenho que ficar bem para eu poder lidar com essa situação. Sei lá, uma batida de carro, né? Um exemplo Uhum. que é extremamente desregulante, Comum. né? Você fica com mil coisas na cabeça, tipo, meu Deus, tem dinheiro, tem logística de ficar sem carro, tem contato com outra pessoa que você não confia porque você não conhece ainda, você não sabe se ela vai respeitar ou vai falar alguma coisa ou vai, tipo, tentar fugir. Enfim, se ela tá te passando o telefone certo, se ela se você entregou a carteira pra ela tirar foto, ou ela entregou pra você ou não. E aí, tipo, todas essas coisas, assim, de uma vez na sua cabeça, é muito comum que a gente se sinta perdida com raiva e aí venham crises, às vezes, tipo de meltdown, às vezes ficar com muita raiva no momento em que a gente precisava dessa calma pra poder lidar com a situação. Eu acho que realmente isso é uma coisa que você estava até falando da sobrecarga sensorial, porque é isso, são tantas nuances que a maioria das pessoas nem imaginam que afetam, né? É isso, a gente tá ali meio que obrigada a só resolver e performar sem entender o que tá acontecendo com a gente. Mas acho que antes da gente até entrar nisso, acho que é interessante a gente definir, né, o que é a desregulação emocional, o que é essa intensidade emocional do TDAH. Bom, existe uma questão aqui que ela é neurológica. A gente não tá falando... Quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de um transtorno que é do neurodesenvolvimento. Então, ele tem a ver com a forma que o nosso cérebro se desenvolveu e se refere a alterações fisiológicas e funcionais do nosso cérebro. São pequenas diferenças ali no nosso cérebro que têm um grande impacto no nosso comportamento. E aí, quando a gente está falando de regulação emocional, né, no TDAH, quando a gente está falando de emoções, a gente precisa entender que o centro emocional do cérebro com TDAH, ele é mais reativo. Então, pessoas com TDAH, elas sentem as emoções de uma forma muito mais intensa, e essa parte do cérebro emocional, ela manda a informação muito mais rápido, ela é muito mais reativa. Então, as pessoas com TDAH, elas sentem as emoções, de novo, como uma tsunami, né? Aquela emoção que todo mundo sente, e isso é uma coisa importante a gente dizer, não é que quem tem TDAH sente de uma forma atípica, no sentido de as reações emocionais que a gente tem são reações emocionais esperadas. Padrões, entre aspas. Mas o que acontece? Aquela situação que deixaria qualquer pessoa com raiva, na pessoa com TDAH, muitas vezes, isso vai virar uma ira muito intensa. Aquela situação que às vezes vai deixar pessoas pouco preocupadas, vai gerar uma ansiedade desproporcional. Aquilo que às vezes vai gerar uma alegria nas outras pessoas, em quem tem TDAH, às vezes aquilo vai virar uma euforia, vai ser uma reação muito mais intensa. Então, não existe uma anomalia, entre aspas, em relação ao conteúdo emocional, mas em relação à intensidade. Então, não só a gente tem um centro emocional que ele é muito mais reativo, muito mais intenso, digamos assim, existe uma outra parte do nosso cérebro, né, que é o nosso córtex, né, pré-frontal, que é como se fosse um contraponto, de uma forma muito simplista, assim, que é como se fosse um contraponto racional às nossas emoções. Então, eu vou sentir emoção, eu vou ter aquele impulso, e aí vai ter uma parte racional do meu cérebro que vai frear essas emoções e que vai me ajudar a organizar isso.
Então, nossa, eu tô muito chateado, mas eu vou deixar pra falar num outro momento, porque aqui não é a hora certa, que é essa parte que vai planejar, que vai organizar o que eu tô sentindo, fazer um planejamento, lembrando o que é importante pra mim a longo prazo. Em quem tem TDAH, essa parte não funciona assim. Não é assim, essa parte do nosso cérebro, ela tem um atraso no desenvolvimento. Então, o que acontece? É aquela história, né, do motor de Ferrari com freio de bicicleta, é exatamente isso. Essa parte emocional, ela é muito potente. A parte de frear esse impulso emocional, ela é muito frágil. E aí, o que a gente tem, né, de resultado? É justamente essa desregulação emocional. Então, pessoas com TDAH, muitas vezes, principalmente quando elas não sabem que é isso, porque elas se culpam a vida inteira e as pessoas não entendem e elas não se entendem, mas são pessoas que têm essas emoções muito intensas, muito fortes, elas não sabem como lidar com isso acaba levando a comportamentos que acabam sendo danosos a longo prazo. E aí é muito angustiante quando você não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, ou o que você pode fazer a respeito. Então, quando você tem esses problemas e essas dificuldades, a maioria das pessoas vão virar para você e falar: mas você tem que pensar antes de falar as coisas. Mas por que você fez isso? Mas... E aí você fala: eu não sei. Eu sei de tudo isso racionalmente, mas na hora que eu tô vivendo é completamente diferente. Então, assim, isso talvez seja uma forma de explicar aqui rapidamente como é essa desregulação emocional no TDAH. Acho que uma última analogia que a gente fala, na psicologia a gente fala, né, que as emoções, elas são como ondas, né? Elas vêm vindo, elas vão acumulando, elas têm um pico e aí elas passam. E aí a gente ensina muitas vezes os pacientes, né, a lidarem com essas ondas e a surfarem essas ondas emocionais. Só que é isso, para quem tem TDAH é uma tsunami. Então a emoção vem aqui e aí ela sobe. E ela vem um pico e ela vem de uma forma muito intensa, né? E muitas vezes muito, muito violenta. E ela vem arrastando tudo, ela passa. Mas ela passa muitas vezes de uma forma que ela é destrutiva, assim. Não, é complicado. E assim, acho que todo mundo, a gente falando sobre isso, todo mundo vai se lembrar dessa sensação de, cara, eu tava com muita raiva e eu tinha motivo pra estar com raiva, mas eu não devia ter falado daquele jeito, ou eu não deveria ter continuado essa interação, ou eu deveria ter deixado pra resolver isso depois, porque naquela hora eu não ia resolver nada. Mas também se lembra da sensação de você falar pra você mesmo, tipo, eu não quero resolver. Eu quero falar o que eu tô pensando, eu quero colocar pra fora isso que tá, porque também esse freio não é fácil, não é só uma questão de perceber e parar. É uma questão também de tipo, você sente com aquilo entalado e às vezes dá um mal-estar físico de você não, pelo menos pra mim, né, de não se expressar e de não ser entendido e de não colocar. Eu tenho muito essa necessidade de ser entendida quando eu tô com muita raiva. Eu não fico grossa, mas eu fico explicando demais. Eu viro palestrinha, assim, nível hard, porque eu preciso muito que a pessoa entenda exatamente o meu ponto de vista, coisa que não é nem um pouco racional. Mas esse, assim, acho que talvez seja um padrão de comportamento seu que é muito comum, que e faz muito sentido essa necessidade de que o outro me entenda e eu me explicar e eu me expressar. Mas tem muitas pessoas que têm essa intensidade toda e não necessariamente verbalizam ou colocam isso pra fora. Não significa que elas não estejam sentindo isso de uma forma extremamente intensa, né? Não significa que elas não estão vivendo isso com muita profundidade, de uma forma também, às vezes, devastadora, e às vezes ninguém sabe, né? E eu sei que isso é uma característica que é super sua, mas eu sei que você tem também muitos amigos, muitas pessoas que têm dificuldade de falar, que têm dificuldade de se expressar e que vivem, né, essas emoções, às vezes, de uma forma também muito intensa, mas não conseguem colocar pra fora. E isso também acho que é outro ponto que às vezes as pessoas ficam muito não compreendidas, né?
Porque existe uma intensidade emocional, mas aí, principalmente quando o outro não vê, fica difícil de entender por que ele agiu do jeito que ele agiu, por que ele tomou as decisões que ele tomou. Acho que isso também acaba criando um certo afastamento, né? Na verdade, um isolamento dessas pessoas. Eu acho que acho que talvez esse seja a principal consequência negativa, né, da desregulação emocional, ou uma das, não sei, que é o isolamento social. Seja porque eu acabei prejudicando as minhas relações, né? Enfim, a minha vida social, familiar, seja porque cria um afastamento de compreensão. Então, eu não me sinto compreendida, eu sinto que as pessoas não entendem, não sabem o que eu tô passando, eu não me sinto validada na minha dor, porque a minha dor, ela é real pra mim, ela tem esse tamanho e tá todo mundo virando pra mim e falando, mas isso é besteira, isso é frescura, isso é mimimi. E você fala, não, mas tá doendo muito pra mim. O outro, não, mas isso é pouca coisa. Ou também aquela boa e velha Olimpíada, né, da opressão. É tipo, não, você tá chateada, mas tem gente passando fome. Você está mal, mas tem gente que nem tem isso que você tem. Exatamente. Vai pra Olimpíada do quem tá sofrendo mais, né? Como se isso fosse mensurável, como se fizesse qualquer diferença, assim. Aquela dor que eu tô sentindo naquele momento é o máximo de dor que eu já senti na minha vida e que eu poderia sentir. Então, pra mim, é isso, assim, quando a gente olha principalmente pra criança e desenvolvimento infantil, isso fica muito claro. A criança com 2 anos de idade que, sei lá, perdeu o brinquedo, né, o brinquedo quebrou, ela tá vivenciando o luto mais intenso da vida dela ali agora. E aí a gente olha e fala, não, mas porque tem outras coisas? Mas, cara, o sofrimento ali é absolutamente real. E é isso, a gente precisa respeitar a experiência do outro, a gente precisa validar a experiência do outro a partir da perspectiva do outro, não da nossa, né? Porque senão aí, né? Se a gente for fazer mesmo Olimpíada de quem tá sofrendo mais, quase ninguém no mundo tá sofrendo o suficiente, então, porque assim, sempre tem alguém numa situação pior. Sempre tem alguém que tá com um combo muito pior do que você, assim. E, de novo, isso também não quer dizer que a gente não deva reconhecer os nossos privilégios e outras coisas, mas que isso não resolve, né? Isso não te tira do lugar. Isso não vai te ajudar a lidar com aquela situação. Saber que alguém tá sofrendo mais que eu não diminui meu sofrimento. Seria muito bom, né? A gente faz um tour, né? Pelos horrores do mundo. E aí vai todo mundo sair sentindo super bem, capaz de produzir, de entregar mais. E aí tá tudo certo. Mas não é assim que funciona. É muito pelo contrário, né? Quando a gente para e olha pro mundo, é tipo assim, cara... Aí que eu não vou sair da cama mesmo. Se eu tô sofrendo com isso e o que tá acontecendo no resto do mundo é tão pior, qual é o sentido? Aí a gente vai pra um lugar até meio deprê, assim, do tipo, e aí? Qual é a lógica de estar vivo? Qual é a lógica de seguir? Qual é a lógica? Pra quê? Se tudo é sofrimento, enfim. Já passei muito por isso. Acho que muitas pessoas com TDAH também já passaram de, tipo, você olhar pro mundo e falar, cara, nada disso faz sentido. Eu acho que as pessoas ficam, não, mas olha pros outros, tá tudo pior. Você fala, caracas, realmente tá tudo pior. Aí que você fica mal mesmo. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender enquanto sociedade, sabe? Que é validar as nossas emoções. Acho que a gente tem muito medo das nossas emoções. Acho que a gente tem muito medo de dar espaço para as nossas emoções, de validar sofrimento. Porque é quase como... Eu acho que a impressão que a gente tem de forma geral é que validar, aceitar aquilo é como se a gente estivesse sucumbindo. Sabe aquela situação? Então, se eu reconheço a minha dor, é como se eu estivesse me reduzindo a ela. Só que é o contrário. Então, eu acho que tem muitas pessoas muito bem intencionadas que querem muito ajudar pessoas que estão ali sofrendo, que estão mal. E aí, a forma que elas entendem que elas têm de fazer aquilo
é diminuir aquela dor, é diminuir aquele sofrimento. De não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, levanta aí e vamos pra vida, porque olha, tem gente muito pior. E não, isso aí não é nada não. Cara, umas coisas absurdas, assim. De pessoas que perderam uma gestação, que perderam um filho, e aí, não, mas você pode ter outro. Ah, mas imagina, podia ter sofrido muito mais. Ah, sabe? As pessoas fazem isso com as coisas, assim, entre aspas que a gente tá falando de pequenas, e nem tão pequenas assim, mas as pessoas fazem exatamente a mesma coisa com as maiores tragédias possíveis, né, que a gente poderia viver e poderia experimentar. Então, isso acho que são algumas questões que me fazem realmente pensar, cara, a gente tem muito medo de sentir. A gente tem muito medo das nossas emoções. Eu acho que justamente por não saber lidar com elas, que a gente tem muito medo de entrar em contato, que a gente tem muito medo de olhar. E aí muitas pessoas, né, quando estão tentando ajudar as outras, elas só falam, não, isso que você tá passando não é tão assim. grande. Não é tão grande, não é tão difícil, não é tão grave, né? E isso acho que é muito trágico, né? É muito triste, assim. E a gente vê o quanto que isso machuca. E é engraçado, porque eu vejo isso relacionado com mil coisas, assim, desde, por exemplo, o que a gente entende pelo ideal de ser adulto, e, né, do tipo, uma pessoa que consegue lidar com tudo, com a cabeça fria, com lógica, com calma, com não sei o quê, tipo, ser adulto é isso, assumir os seus BOs, como se assumir os seus BOs fosse engolir todas as suas emoções e lidar com tudo como se você fosse uma máquina. E, ao mesmo tempo, tipo, a que isso serve em termos de sistema? Então, por que é assim também, né? E por que o que é público e privado são esferas tão separadas? E por que o privado precisa ser mantido no privado? Porque se for pro público... E quem que isso... exatamente, o interesse de quem que esse privado fique no privado... Né, eu acho que são várias questões, assim, que são absolutamente pertinentes, mas até num nível bem mais raso, né, individual, né? Que você tá trazendo, eu acho que até a concepção, a ideia, a gente trata emoção e comportamento como se fosse a mesma coisa. Então, existem algumas reações que são automáticas quando a gente, enfim, tem alguma emoção. Então, em alguma medida é automático que a gente grite quando tá com raiva, que a gente gesticule muito quando a gente tá com raiva. São reações que são fisiológicas até um certo ponto. Elas são aprendidas também, mas tem uma parte ali que é fisiológico. Então, você fica com raiva, seu rosto fica mais vermelho, você começa a gesticular mais porque vai mais sangue, né, para os seus músculos vão ficando mais ativados porque você tá entrando no modo, né, de luta ou fuga. Então, você tá com essa musculatura mais ativa, você aumenta o tom da sua voz para... enfim, se proteger de um possível predador, você tá estabelecendo território, é uma coisa que tá associada a essa natureza instintiva e animal. Mas a grande questão é que a humanidade nos permite um passo além disso. Então, sentir é diferente de agir. Então, e as pessoas não entendem isso. Por isso que elas negam muito a emoção, elas negam muito o sentimento, porque elas querem negar o comportamento automático associado. E aí a grande questão é que não. Você pode sentir raiva e não gritar. Você pode sentir medo e não paralisar e fugir. Sabe? Você pode sentir tristeza e não se entregar completamente a ela. E eu acho que é quando as pessoas não entendem que isso é possível que elas se veem, talvez, prisioneiras, assim, não só da emoção, mas da luta de negar essa emoção. Então, se eu acho que a única forma que eu tenho de sentir raiva, revolta,
por meio da violência, e eu não quero ser violenta, então eu vou negar minha raiva e minha revolta. Eu vou sufocar isso aqui, porque eu não quero destruir nada. E aí tem um outro parêntese, né, dá pra abrir uma outra aba, que é exatamente o que você estava trazendo, é que às vezes é importante destruir também. Às vezes é importante romper. Às vezes é importante expor, enfim, às vezes é importante gritar, né? Tem toda uma questão. Eu acho que essa é uma ótima deixa pra gente falar sobre as funções das emoções, né? Pra que elas servem? No final das contas, pra que Senhor. Por que a gente sente raiva? Por que a gente sente tristeza? O que é que o nosso cérebro, que é tão inteligente, que tem tanta função, do tipo assim, as coisas não são por acaso. Não é tipo, nossa, a gente sente raiva porque tem uma razão que falha espiritual. moral, né? Você precisa rezar mais pra tirar, expurgar a sua raiva de você. Tem uma função biológica a raiva, tem uma função biológica a tristeza, tem uma função biológica a felicidade. Todas essas coisas, elas estão intimamente ligadas com sobrevivência, tem uma função social, funcionamento. Hã? E tem uma função social importante, que a gente... Eu queria, acho que a gente podia fazer uma campanha, assim, né? Porque a quantidade de mulheres, acho que chegam pra gente, assim, que eu vejo que não reconhecem, não validam. Acho que são dois sentimentos principais que não são validados. Acho que a tristeza e o medo também, mas acho que principalmente a raiva e o cansaço. São duas emoções que elas não se permitem sentir. Elas permitem, às vezes, chorar e tá muito triste, mas mesmo assim, a ansiedade, ali às vezes tem algum espaço também, e tudo isso é questionável. Mas, cara, a raiva, elas sentem a raiva e imediatamente vem uma culpa em cima de eu não posso sentir isso. Elas sentem cansaço, elas estão exaustas. Vem uma culpa imediatamente, eu não posso sentir isso. O que é o que a gente já falou, né, no outro episódio, assim, que não é loucura, é um processo de enlouquecimento, né, dessas mulheres que não podem sentir raiva e que não podem sentir cansaço. E tem a ver também com o que a gente falou no outro dia, acho que não sei se a gente falou, mas a gente estava conversando antes, enfim, dessa questão também de gerenciar tempo e energia. Essas mulheres que não validam cansaço, elas acham que porque elas tinham 5 minutos naquele dia, ou 10 minutos, ou que elas passaram algum tempo nas redes sociais, ou fazendo scrolling, enfim, dane-se. Elas acham que elas não fizeram tudo o que elas deveriam ter feito, porque elas não organizaram o tempo delas direito. Não teve disciplina suficiente. E assim, meu anjo, você tá exausta. Você tá acabada. Você tá cansada. Você não tem mais de onde tirar energia. Você tava nas redes sociais, estava no seu celular, porque você tava cansada. Porque você precisava desligar o seu cérebro. Isso é uma estratégia inteligente? Não. Você vai descansar de fato desse jeito? Não. Você vai recuperar suas energias? Não. Mas você estava ali porque você estava cansada. Então, e aí elas não conseguem entender isso. E isso, assim, não cansa de me chocar. Elas não reconhecem. Elas, mas eu não tenho por que estar cansada. Eu só acordei 4:30 da manhã. E assim, mesmo as que não acordam 4:30 da manhã e têm uma rotina, é tanto trabalho mental, é tanta preocupação com tantas coisas. E elas não entendem que esse trabalho mental cansa também. Elas não entendem que essa energia tem um limite. Eu fico assim... Eu não canso de me surpreender com isso. O quanto que eu acho que a gente é doutrinada a não reconhecer esse cansaço e a não validar essa raiva. Elas sempre acham que quando elas estão com raiva é porque elas não foram compreensivas o suficiente com o outro. E você vai olhar, você faz 3 perguntas... Você nem precisa, mas você faz 1, 2, 3, você vê que aquela mulher tá numa situação absolutamente violenta. A raiva dela tá ali, assim, tem algum senso de autopreservação. E elas, assim, abafam isso, né? Elas são ensinadas a abafar isso o tempo todo. E não, tadinho do outro. Eu não devia ter falado assim, eu não devia, e às vezes até não devia ter falado assim mesmo, mas você acabou falando desse jeito porque você não estabeleceu limites antes.
E aí, assim, e aí tem um outro também que não viu você, que não viu seus limites, que isso também, ai, gente, eu tô no... Vou falar a última coisa, Dani, deixa você falar. Mas outra coisa, assim, que me incomoda é quando a gente fala sobre estabelecimento de limites, que é uma coisa absolutamente necessária, assim, 100% necessária, e é uma coisa que eu trabalho muito, assim, tanto com o paciente quanto na mentoria. Mas, assim, a gente tem que lembrar que se você tá com dificuldade, se você tem que aprender a estabelecer limite com esse outro, cuidado com esse outro, porque esse outro que você tem que se esforçar para comunicar os seus limites para ele, não é um outro que tá sensível e atento a você. Normalmente, essas mulheres que têm dificuldade de estabelecer limite com um outro, jamais invadiriam o espaço das outras pessoas como essas outras pessoas invadem o espaço delas. Então, tem algumas questões aí também para serem olhadas. Mas pode falar, Dani. Não, falando agora um pouco sobre isso de estabelecer limites, quando a gente estabelece limites com o outro, além de tudo que a Vicky falou, de muitas vezes esse outro não estar atento às nossas necessidades, não estar até interessado em saber sobre as nossas necessidades ou sobre o que a gente precisa ou até sobre quem a gente é. Mas enfim, do nosso lado, também a gente precisa entender que é possível que esses limites não sejam respeitados. Tipo assim, e que estabelecer limite é diferente de pedir. Eu só tô falando isso porque às vezes a gente acha que tá estabelecendo limite quando a gente fala, poxa, eu não gosto quando você faz isso. Isso não é estabelecer limite. Estabelecer limite é, se você fizer isso de novo, eu vou embora. E realmente ir. Colocar limite é falar, eu não aceito isso, então se isso acontecer, eu não vou estar mais aqui nessa relação, eu não vou mais te ouvir. Ou eu não vou estar aqui dessa forma, ou com essa disponibilidade, ou com esse jeito. Porque às vezes é isso, assim, é uma coisa que as pessoas... Vamos lá, assim, por que a gente tá falando de estabelecer limite? Só, assim, quando a Dani falou, né, das funções das nossas emoções, uma das grandes funções ali da raiva é justamente estabelecer limites. A raiva é uma emoção que eu tenho, que surge quando eu preciso me defender. A raiva é um sentimento que vem quando existe injustiça, quando existe violência, quando existe agressividade por parte do outro, né? Por parte do outro, ou às vezes por mim mesma. Às vezes eu fico com raiva do outro, mas na verdade, assim, eu que me coloquei naquela situação. Então não é que sentir raiva necessariamente o outro está fazendo algo que é errado ou injusto, mas tem alguma coisa ali fora do lugar. E eu preciso olhar para isso e consertar isso o mais rápido possível, né? A raiva, assim, eu sempre imagino como uma espada que a gente acaba empunhando quando alguém atravessa alguma cerca, quando alguém atravessa um território. Então, assim... E pode ser que a gente tenha deixado ali aquela porta aberta. Não, às vezes a gente fala, às vezes a gente convida. Aqui, às vezes a gente fala, não, seja às vezes muito você que se ofereceu. E a pessoa cruza e... Não, isso acontece muito, de mulheres exaustas, com muita raiva, muita frustração, muito irritadas, porque elas estão se oferecendo a cuidar de tudo e todo mundo o tempo todo, sem que isso seja minimamente viável. Então ali, às vezes, elas estão sendo violentas com elas mesmas, agressivas com elas mesmas. Não é todos os casos, mas isso acontece também, de ser essa mulher que se presta, né, que se oferece para todo mundo, fica esgotada e depois fica muito brava, porque, cara, não tem ninguém olhando para mim. E sim... talvez tenha alguma responsabilidade desse outro também, muito possivelmente, mas você também não olhou pra você. Então, que bom que você tá com raiva. Olha pra essa situação e vamos ver como que a gente muda isso. Mas aí, no que a Dani tava falando, né, e aí que o estabelecer o limite é muito importante dentro desse processo, a gente tem umas fantasias, não sei se foram filmes de sessão da tarde, se eram aqueles romances, não sei, mas a gente tem uma fantasia de que o dia que eu for uma mulher empoderada, o dia que eu falar não, o dia que assim, é quase como um grito de liberdade,
E é a partir desse momento que eu estabelecer limites, que eu disser não, que eu me impor ali nas minhas relações, as pessoas vão me respeitar e elas vão falar, nossa, caramba, muito Realmente, obrigada. desculpa, reconheço meus erros. Até aqui eu te tratei muito mal, mas a partir de hoje eu vou ser uma pessoa muito mais legal com você e vou respeitar todos os seus limites. É isso que a gente espera que aconteça. A gente espera, a gente entra assim vários processos. Às vezes no início a gente fala, não, eu não posso, o que o outro vai achar? Mas tem algum momento que eu acho que a gente se convence disso, de que vai ser assim. E o que acontece na realidade tem chances muito altas dessa pessoa parar de falar com você. Tem chances muito altas dessa pessoa colocar a culpa toda em você, de falar que você é egoísta, de falar assim, é isso. Não quer dizer que essa pessoa esteja nem, assim, mal intencionada. Às vezes está, tá? Também isso acontece. Mas, às vezes, é que a pessoa, ela não tem... Ela nunca te enxergou. Ela não... Ela não tem ideia do que é ser você, do que você tá vivendo. E talvez não tenha tido interesse pra isso ou não. Mas quando você fala de um limite ali... Essa pessoa muitas vezes se sente agredida. Então, mas eu sempre pude fazer... Ela não tem ideia do que aquilo tá custando pra você. Quanto que aquilo é importante pra você. Ela só tá ouvindo um não. E as pessoas, de forma geral, não gostam de ouvir não. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante também no processo de estabelecer limite, além do que a Dani falou, acho que são duas coisas, assim... 3 coisas principais. Primeiro, saber quais são os seus limites, né? O que é negociável para você, o que não é negociável para você, ter esses valores claros. O segundo ponto é exatamente o que a Dani falou. Estabelecer limite não é fazer um pedido. Não não é pedir cooperação do outro. Estabelecer limite ele está sempre associado a uma consequência. Estabelecer limite é uma coisa que você faz que não depende... que o outro concorde com você. Eu escuto com muita frequência assim, eu tentei falar isso com ela, mas ela não entende. Eu não consigo estabelecer o limite com essa pessoa porque ela não entende. Falo, cara, ela não tem que entender. Limite é uma coisa que o outro não tem que entender, que ele não tem que colaborar. É o seguinte, eu não quero que dê doces para os meus filhos. Isso é um limite que pra mim é inegociável. Não é nem o meu caso, tá? Mas esse limite pra mim, por exemplo, é inegociável. Caso você dê doces para os meus filhos, eles não vão ficar mais com você sem supervisão. Isso aconteceu ainda com supervisão, então a gente vai minimizar aqui os contatos ou cortar, enfim, tem que vir com uma consequência. Tem que vir com uma consequência. Eu não consigo bancar, às vezes, essa consequência, então esse limite pra você não é exatamente o que você queria, ou então ele é algo que é negociável, mas é você ter clareza disso. Um limite claro eu jamais vou participar de uma conversa que tem uma outra pessoa gritando comigo. Se isso acontecer, eu acabo a conversa na hora, eu vou embora. Eu saio do lugar, eu termino aquela conversa, eu desligo a chamada. E isso não é uma possibilidade. Isso é estabelecer limite. Eu falar pro outro, não grita comigo, por favor, não é estabelecer limite. É pedir bom senso pra alguém que já mostrou que não tem bom senso. Então, não faz sentido. Então, é exatamente isso que a Dani disse, assim, não pode vir com essa expectativa, sabe? E aí, a eu terceira... acho, só um comentário. Eu até acho que dá pra você começar assim. Mas sabendo que isso não é estabelecer limite, isso é realmente pedir cooperação. E aí decidir estabelecer um limite a partir do momento que o outro não coopere. Mas não esperar que pedir cooperação vai ter o mesmo resultado. Exatamente. Assim, depende do bom senso do outro, depende do quanto o outro se importa com o que você tá sentindo, se importa com seus processos. Quanto que o outro tem capacidade. Às vezes ele te ama, se importa super. Mas ele não tem essa capacidade de se comunicar sem ser agressivo. Pode ser uma ótima pessoa, coração enorme. Assim, sei lá, signo perfeito com o seu.
ele não desenvolveu a habilidade, a competência socioemocional necessária para se comunicar dessa forma. Que você não tem outra opção. Então é isso, porque às vezes você fica esperando só cooperação com pessoas que às vezes não têm condição de cooperar daquela forma. E até pessoa que você tem a conversa, olha, eu não quero que você grite comigo nas nossas conversas, né? Você chega ao ponto de pedir. Se isso é um padrão comportamental daquela pessoa, não é porque você pediu que ela vai mudar isso. Então, assim, seria uma conversa de eu gostaria que isso não acontecesse mais. O que você acha que você pode fazer para mudar isso? Spoiler, provavelmente ir para a terapia e treinar essas habilidades e competências, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí tá, pode ficar ali. Mas você, mesmo que a pessoa esteja assim, nossa, sinto muito, eu realmente preciso melhorar isso é uma coisa que é inaceitável, desculpa que eu tenha feito isso, vou trabalhar nisso, você cortar a conversa quando o outro grita, ajuda ele nesse processo dele. Você estabelecer esse limite ajuda esse outro no processo de mudança. Porque a consequência imediata, ela ajuda também nesse processo de mudança. Então, também é algo que ajuda o outro que tá querendo mudar. Mas vamos lá. E aí, a terceira coisa que eu acho também é muito importante é justamente você saber que o outro, muito provavelmente, não vai gostar. Pode ser que ele goste, que ele respeite, e excelente se for esse o caso. Mas pode ser que não. Pode ser que o outro vá falar mal de você, que vai falar que você é a mãe superprotetora, vai falar que, porque essa geração é mimizenta, porque as pessoas não querem trabalhar mais hoje, porque essa médica... Vocês viram? Apareceu esses dias pra mim um áudio da mãe da Valentina pra uma médica. E aí acho que são várias nuances. Mas a mãe da Valentina mandando ali o áudio no WhatsApp. Quem é Valentina? Não se sabe, mas é porque aí é o áudio só que pra ter certeza, viralizou. porque eu não tenho nenhum contexto. Não. Aí você tá falando, a mãe da Valentina. A mãe da Valentina, a Valentina tava doente, alguma coisa assim. A mãe da Valentina mandou alguns áudios pra pediatra da Valentina. A pediatra não respondeu. E a mãe da Valentina mandou um áudio dizendo, olha, eu mandei os áudios, a senhora não me respondeu. Imagino que a senhora esteja na UTI, né, acompanhando, trabalhando alguma criança, porque se não foi isso, assim, não sei, só a senhora deve estar morta, né, para não atender uma mãe desesperada. E aí ela, assim, colocando como se fosse obrigação da médica pediatra de atender as mensagens de WhatsApp dela a todo e qualquer momento. Então, assim, tem várias nuances ali de como essa comunicação precisa ser feita, mas já fica a dica para todo mundo, tá, gente? Situações de urgência, você precisa procurar a urgência de um hospital, de um pronto atendimento. Não vai ser um profissional de saúde ali pelo WhatsApp que vai conseguir responder a isso. Mas eu lembrei desse caso, porque ilustra muito como que as pessoas reagem a limites de eu não estou, apesar de você ter o meu WhatsApp, eu não estou disponível para você 24 horas. A reação dela foi, a senhora só pode estar morta. Essa é a única justificativa que eu encontro para você não estar disponível para mim nesse momento que eu preciso. E eu nem acho que a mãe da Valentina esteja, enfim... Às vezes são questões de comunicação, de entender função e enfim. Mas a verdade é que as pessoas não gostam. Elas reagem muitas vezes de uma forma, né, agressiva. Elas culpam você por você colocar os seus limites ali de uma forma clara. Então, se você não está preparado para isso, quando isso acontece, a tendência é que você volte atrás ou que você sinta muita culpa. Que você acha que você que errou, que você que fez errado, que você que falhou ali naquela situação. E não, parabéns, você está crescendo como ser humano e nem sempre é gostoso, nem sempre é agradável. Colocar limite é uma coisa que pode ser muito difícil, muito ansiogênica, mas também vale muito a pena, porque é você se preservar. E assim, às vezes a gente
minimiza, a gente passa a vida inteira minimizando as nossas necessidades, passa a vida inteira minimizando o que é importante pra gente, a nossa energia, a nossa disponibilidade de tempo. E aí, quando a gente chega, tá mais velho, assim, a gente olha pra trás e fala, cara, eu fiz tudo por todo mundo, mas eu não fiz nada por mim. Eu quero colocar esse projeto pra frente, mas não me sobra energia. Eu quero fazer eu quero estudar esse tema, mas eu não tenho cabeça pra isso, porque eu tô gerenciando a casa de outras pessoas, a vida de outras pessoas, porque elas me pediram pra resolver isso ou aquilo, ou aquele outro problema. E às vezes até uma coisa com a qual eu tenho facilidade, mas eu tô aqui com um monte de gente pra gerenciar várias coisas dessas pessoas, ou até do tipo assim, cara, hoje eu não tô bem, então eu não vou poder fazer aquilo que eu falei que eu ia fazer. E que, assim, eu não estou agora falando de uma coisa absolutamente essencial. Mas, assim, eu falei com você que eu ia ter tempo pra te ver hoje, sair, a gente conversar, mas eu não tô com energia e eu não tô com emocional pra isso. E aí, a gente se sentir absolutamente mal por estar fazendo isso, por colocar esse limite e a gente perder aquela amizade ou perder aquela. Enfim. Não é gostoso, mas no final do dia é muito importante para que eu possa estar aqui e fazer o que eu quero e olhar para trás e falar: nossa, eu caminhei em relação aos meus objetivos. Eu descansei aquele dia que eu tinha dito que eu ia para um lugar e eu acabei não podendo porque eu precisava descansar. E aí isso me deu a energia para no dia seguinte fazer o meu projeto que eu precisava fazer. Ao invés de eu, tipo, não, eu vou a todo custo estar disponível para todo mundo e eu que me lasque. Depois também posso até ter tempo, mas não tem energia, né? Que nem a gente tava falando. Posso até, beleza. Fiz coisas no sábado, fiz coisas no domingo, falei sim pra todo mundo. Chegou segunda, era pra eu colocar um projeto pra frente, eu não tenho energia, não me sobra mais nada. E aí eu não sei por que que eu, com o tempo na segunda, não tô fazendo as coisas, mas eu não descansei um minuto, não parei, não dormi direito, não tô me sentindo renovada. Mas mesmo assim, poxa, as horas da segunda-feira estão aqui, do mesmo jeito que estariam se eu tivesse descansado durante o final de semana. Só que eu não consigo aproveitar essas horas pra fazer o que é importante pra mim. Enfim. Exatamente. Eu acho que eu acho que as mulheres, de forma geral, a gente tem um desafio, uma jornada que eu acho que a gente aprender a servir menos aos outros e servir mais a nós mesmos. Porque quando você fala, né, não vou encontrar com os amigos, eu falei que eu ia. A priori, né, a questão, assim, quase que moral, ética, é você honrar com os seus compromissos. Mas às vezes você vai ter que decepcionar as pessoas, às vezes você vai ter que falhar com as outras pessoas, porque ser humano é isso. E aí acho que com muita frequência a gente prefere falhar com a gente, porque a falha, ela é dada, ela não tem como ela não existir, mas a gente sempre escolhe falhar com a gente antes de falhar com o outro. E aí a gente vai entregando muito pro outro e vai ficando vazia a longo prazo. E aí é o que você falou, né, de você passar a vida sem fazer projetos que de fato, né, poxa, eu ajudei muita gente, fiz muita coisa ali, mas pra mim, né, o que sobra, o que eu fiz? Eu penso assim, quanto que é triste, assim, a ideia que a gente só tem essa vida, né, ou enfim, eu sei que varia parte da crença de cada um, mas que a vida que a gente conhece, que a gente tem, é só essa. E eu não vou viver uma vida que eu escolhi, eu vou viver uma vida em que eu tô ali batendo ponto pras outras pessoas, sabe? E ao mesmo tempo, além de eu estar ali batendo ponto para aquelas outras pessoas, eu tô me apagando em troco de quê? Porque aquelas outras pessoas dificilmente elas não vão resolver a sua vida porque elas não podem. Mesmo que você tenha muita sorte de ter várias pessoas que estão ali disponíveis, pensando e preocupadas com você, elas não vão poder fazer por você. Elas não vão poder realizar os seus sonhos por você.
sabe? Elas não vão poder te fazer feliz. Não, com certeza. E, assim, aí eu quero até puxar um outro assunto, que é tipo, a gente precisa, sim, saber um pouco, ter esse letramento emocional para saber comunicar essas coisas para as outras pessoas, saber comunicar como a gente está se sentindo, quais são as nossas possibilidades ou não, mas também ter à nossa volta pessoas que entendam Nossa, a sim. gente, pessoas Sim. que estejam dispostas a nos ouvir, a nos ajudar a trabalhar todas essas coisas e a respeitar as nossas necessidades e os nossos limites. Porque, Com assim, certeza. que diferença que faz, né? Tipo assim, que diferença que faz eu não tá bem e eu poder falar isso e eu falar, tipo... E às vezes a pessoa... por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito, muito, muito simples. Esses dias eu saí com uma amiga minha... Opa! Esses dias eu saí com uma amiga minha e ela acabou de ter neném. E aí eu falei com ela assim: você quer sair comigo? Mas você prefere que eu vá aí te visitar? Você prefere que a gente saia? E ela falou: cara, eu quero sair, porque eu não tenho saído, assim, tô me sentindo nervosa de estar tanto tempo presa dentro de Presidente de casa, porque casa. eu falei: tudo bem. Então a gente se fala no dia e você me fala se essa ainda é a sua opção. Tipo assim, não tem obrigação aqui. E também, cara, se tiver difícil e você preferir remarcar, tá tudo certo. E eu comuniquei isso pra ela com clareza. No dia ela quis sair, foi ótimo. A gente foi num café e ela viu como era gerenciar um neném num café e dar fruta ali amassada, nananana, e aquela confusão. Mas que era o que ela tava precisando. Mas a parte importante é que não tô falando que eu sou uma pessoa maravilhosa, eu tô falando que eu sou uma pessoa empática o suficiente. E é esse tipo de empatia que eu também quero que as pessoas tenham comigo. Tipo, e aí? Se você não tá bem hoje, você prefere que a gente não se veja ou você prefere que eu vá aí ao invés da gente sair? Você quer tomar tomar um sorvete em casa, ou quer ir num café, ou quer ir... Tipo, qual é a sua disponibilidade hoje de energia, vontade? E tá aberto a essa flexibilidade também, assim, é uma coisa que eu acho É, que... Isso acho que faz assim, total sentido, Dani, porque por mais que a gente fale muito sobre essa importância de estabelecer limites e todas as relações saudáveis, você vai precisar disso em maior ou menor grau. Mas a grande questão é que eu acho que a gente fica tentando estabelecer limites em relacionamentos que são disfuncionais. adoecedores. Exatamente. E aí não é tanto sobre isso, sabe? E aí também não é porque a pessoa é ruim ou ela é mal intencionada, é porque às vezes a pessoa não tem as condições necessárias para se relacionar de uma forma saudável com você. E aí eu vejo muitas mulheres insistindo nisso, e não é só em relações românticas, assim, com família, com amigos. A gente tem uma questão também que eu falo que é uma hipossensibilidade à dor, né? A agressividade nas relações. Então, eu acho que tem um pouco a ver com... Enfim, com a gente se sentir sempre como se a gente tivesse errada. Né? A gente parte do pressuposto que eu errei, porque a gente erra tanto, a gente faz tanta... Então, a gente parte meio que do pressuposto que eu tô errado, o outro tá certo. E aí, acho que isso... É um déficit constante. Às vezes não é nem que a gente tá errado naquele momento, é só que a gente tem um déficit da vida. Do tipo assim, porque eu não sou atenta o suficiente, porque eu não ligo o suficiente, porque eu não tenho um contato próximo o suficiente, porque daquela vez que essa pessoa precisou eu não estava disponível, ou porque... Eu esqueci o aniversário, eu não fiz a comida, eu não... sei lá o quê. Então a gente ou eu esqueci um compromisso e aí agora eu tô naquela dívida do tipo, eu não posso mais desmarcar com essa pessoa, porque teve uma vez que eu marquei, eu dei um bolo nela e ela me esperou 3 horas. E aí isso aqui tá no meu histórico pra sempre. Assim, do tipo, eu sou a pessoa não responsável. Eu tenho que mostrar que eu sou responsável, eu tenho que mostrar que eu sou consistente, eu tenho que mostrar que eu estou disponível, que eu tenho empatia, que eu estou aqui e todas essas coisas. Mesmo em contexto que aquilo não faz sentido. E eu acho que isso predispõe a gente, vulnerável a relacionamentos disfuncionais mesmo.
né? Porque aí a gente tá tão focada nas nossas falhas, nos nossos erros, que a gente não vê quando o outro não tá enxergando a gente. Quando o outro não tá percebendo as nossas necessidades. Quando o outro não tá valorizando as nossas vontades. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar mais sobre, sabe? Acho que a gente tá num momento muito bom que se fala muito mais sobre estabelecer limite, dizer não, quanto que isso é importante. Mas é assim, quanto que você tem que se esforçar para que o outro não seja violento com você? Entendeu? Assim, na sua relação, qual que é o nível de esforço? Assim, quanto que você tem que ter essa intenção para o outro não te atropelar? Porque isso pode ser um alerta. É isso. Quanto que você olha assim e fala, poxa, essa é uma pessoa com quem eu recorrentemente preciso muito estabelecer limites, com quem eu recorrentemente preciso falar as minhas necessidades muito claro. É uma pessoa que esquece o que eu falei, eu preciso reafirmar. Essa realmente é uma relação funcional? É uma relação que tá fazendo sentido? É isso, porque uma relação saudável é uma relação que a gente é vista e vê o outro também. Então, acho que às vezes a gente fica numa preocupação tão grande em ver entregar para o outro, porque a gente sente tão pequena, que a gente esquece de olhar se a pessoa que tá do nosso lado tá entregando. E aí, assim, uma coisa super aleatória que acabou de acontecer, porque eu tô, enfim, gravando aqui no meu escritório, e o meu marido acabou de vir aqui e deixar um prato de estrogonofe, assim, sabe? Então, são esses pequenos cuidados, pequenos, grandes cuidados, que às vezes a gente esquece que a gente merece. Uhum. Sabe? A gente se coloca nesse lugar de que isso nem entra em pauta. Ai, gente, e tem muita coisa mais pra falar sobre regulação emocional, né? Porque foi esse o tema que a gente começou. Eu acho que isso tá dentro do tema, acho que é uma veia ali, acho que é bem mais, obviamente, bem mais amplo, mas eu acho que toda essa questão de limites, relacionamento, acho que tem muito a ver com isso também. Com certeza. Mas eu acho que a gente pode deixar para outros episódios falar mais sobre talvez também outras emoções, como regulação emocional, com tristeza, ansiedade. Nossa, ansiedade, porque a gente fala muito assim, só um spoiler, então talvez para próximos capítulos. A gente, assim, uma das grandes dores no TDAH é a procrastinação. E aí, a procrastinação no TDAH, de uma forma muito resumida, ela vai ter duas fontes possíveis, e normalmente as duas juntas e misturadas, porque é isso. Tem uma questão que é de disfunção executiva, então tem a ver com a parte do nosso cérebro que não é tão boa em planejamento, organização, que tem muita dificuldade em ter clareza ali a longo prazo. Então, se eu não tenho clareza, se eu não sei o que eu preciso fazer de uma forma muito específica, é muito difícil executar esse comportamento. Por exemplo, eu preciso procurar emprego. Mas procurar emprego não é que nem procurar conchinha na praia. Procurar emprego significa uma série de ações que eu tenho que desmembrar e que eu tenho que identificar. Então, se eu fico na minha cabeça, eu tenho que procurar emprego, eu não vou procurar emprego. Eu preciso transformar o procurar emprego em uma lista de ações práticas para eu executar. Então, por exemplo, definir que tipo de emprego que eu quero, procurar referências de currículo e de perfis do LinkedIn, atualizar o meu currículo, atualizar meu LinkedIn, aplicar para X vagas toda semana ou todos os dias. Enfim, né, eu gastar tanto tempo fazendo essas aplicações. Então, eu vou transformar procurar emprego em uma lista de ações. Procurar emprego, eu não sei o que eu preciso fazer com muita clareza. Uhum. Mas procurar, 5 referências de perfis profissionais parecidos com o meu no LinkedIn para criar eu consigo.
Entende? Então fica muito mais fácil. A gente sente o peso diminuindo na hora e aí essa clareza, ela é muito importante. Isso tem muito a ver com esse processo de disfunção executiva. E aí tem questões de automotivação, etc. Tem várias coisas que às vezes você vai precisar de body doubling. Tem uma série de questões aqui associadas a essas questões de disfunção executiva, que são questões de uma ordem um pouco mais prática, tá? Colocando assim. Tem uma outra raiz aqui muito importante quando a gente pensa nesse grande, né, monstro da procrastinação, que é a parte emocional, que normalmente é medo, é ansiedade. Então, eu procrastino uma coisa porque me gera muita angústia fazer algo novo, que eu não sei, que eu não domino, ou então que eu tô colocando muita pressão. Às vezes é uma coisa que eu já fiz 1000 vezes, mas eu tô com a impressão de que a minha vida depende disso. E aí, se tem toda essa carga emocional, provavelmente eu vou travar também, porque o nosso cérebro ele é feito para fugir do perigo, não correr em direção a ele. Então, se tem uma situação que eu estou colocando ela como assim, de risco alto para mim, as chances do medo e da ansiedade me travarem são muito altas. Então, são essas duas pernas. E aí, quando a gente fala até do tratamento específico para o TDAH, ele é muito voltado para a disfunção executiva, mas a gente não pode esquecer da ansiedade e de como é que eu lido com essa ansiedade. Então, acho que isso pode ficar, talvez, para as cenas dos próximos capítulos. Com certeza, porque se a gente for falar de ansiedade, realmente tem muito a ser falado episódio dentro do TDAH. Bom, gente, então acho que é isso. Obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. E aí a gente se vê no próximo episódio, que dessa vez a gente já tem um tema, né? Pode ser, pode ser. Vou anotar, inclusive, porque senão, né? Exatamente. Mas então é isso. Até a próxima.